É isso aí, galera. Sejam bem-vindos à nossa aula, terceira semana. Dar os parabéns aí para quem ficou até agora. A gente vai ter muitas emoções aí até o final do curso. E desiste não, tá? A gente vai fazer umas coisinhas bem legais. Inclusive, quem chegar aí até o final, eu acredito que na última aula a gente vai construir aí um programinha de criptografia, tá? Participação aí de todo mundo. Tópicos, tá? Tópicos de hoje. Eu espero que dê tempo de ver tudo. Constantes, operadores, entrada de dados. Ah, constantes. A gente viu lá o conceito de variáveis, né? E você já deve ter notado aqui que o que difere constante de variável é só essa palavrinha aqui no início, final, ok? F-I-N-A-L, tá? Final. E qual que é a diferença aí de variável para constantes? Tá? Variável ela muda aí de valor e a constante não. Constante ela fica com um valor único, tá? A gente vai trabalhar isso melhor depois. A forma de declarar é a mesma, salve aqui pela palavra final no início. E perceba também que o nome da nossa constante, ela é toda em maiúsculo, certo? Isso aqui também é uma boa prática de programação. Não é obrigatório, você consegue criar uma constante com letras tudo minúsculo aqui, tá? Só que boas práticas de programação, tudo maiúsculo, tá? Vamos ver isso aqui lá no NetBeans. Inclusive, hoje, galera, a gente vai construir um novo projeto, tá? A gente estava mexendo ali com esse projeto WTIC, né? Aqui em Source Packages, a gente tem o nosso Default Package, né? Onde a gente estava criando aqui os nossos programinhas. Mas hoje a gente vai construir um novo projeto, ok? E dentro do projeto, construir o nosso programa, tá? Construir novo projeto, você tem aqui essa pasta com maisinho verde. Uh, Clica nela, ela vai te dar essa janelinha aqui, né? Você tem aqui a opção de Java with End, né? Você clica nela, vai te mostrar aqui algumas opções do lado direito. Você clica aqui em Java Application, tá? Você vai clicar em Next. E aqui a gente vai configurar o nome do nosso projeto, ok? O projeto inicial que a gente fez, a gente colocou o nome de WTIC Java, né? Na verdade, eu não tinha nem ideia do que colocar, mas serviu. E aqui a gente vai colocar já o nome de semana 3, tá? Então, o nome dos nossos projetos de hoje em diante vai ter aí o nome da nossa semana e o nome do nosso programa já vai ter nomes bem específicos, ok? Referente ao que eles realmente são, o que eles vão fazer, ok? Uh, Semana 3, começando aí com letra maiúscula e se sucedendo com letras minúsculas, tá? Isso aqui é importante, eu vou falar sobre isso. A gente tem aqui a opção Create Main Class, tá? Essa opção aqui, lembra lá que a primeira e segunda aula, a gente, na verdade, só a primeira aula, né? A gente desmarcou isso aqui, né? Lembra lá que o nosso programa, a gente precisa criar lá a nossa classe principal, né? A nossa classe principal, ela precisa ter o método main, ok? E tudo isso a gente consegue de forma automática usando essa opçãozinha aqui, ó, Create Main Class, ok? A gente vai apagar tudo que está aqui, tá? Isso aqui é importante. Se você não apagar tudo que está aqui, ele vai criar pacotes para você e a gente só vai usar aquele pacote default, tá? Que é o pacote padrão, para não dar erro, ok? E aqui a gente vai colocar o nome do nosso programa. O programinha de hoje que a gente vai criar para aprender aí, né? Os novos recursos, vai ser média aluno, ok? A gente vai aprender a ver a média de um aluno, tá? Finish,
Você clica em Find. Ah, aqui o nome do programinha, tá? Primeira letra maiúscula. Aí continua aqui com letras minúsculas, tá? A segunda palavra, que é aluno, começa com letra maiúscula e continua com letras minúsculas, tá? Importante. Clica aqui em Finish, então. Vamos esperar terminar aí. Olha. Ah, é porque eu tinha... Aqui, galera, tá dando esse errozinho aqui pra mim, porque eu já tinha criado esse programa mais cedo, tá? Com esse mesmo nome. Eu vou excluir ele aqui, porque eu tô salvando tudo aqui na área de trabalho, né? Inclusive, você quiser alterar o local aí onde você quer salvar o projeto, tem aqui, ó. É a segunda opçãozinha aqui, ó. Project Location, tá? Você tem aqui o botãozinho de browse, sei lá. Você clica nele, você tem as opções aqui de procurar, né, o local onde você quer salvar. Eu tô salvando aqui na área de trabalho, tá, galera? Fica facinho de localizar depois, tá? Vamos tentar criar então de novo. Eu excluí já o que eu tinha antes. Nossa, foi bem rápido. Tá, então perceba que eu tenho aqui, aqui do lado esquerdo, essa área aqui de projetos, tá? Eu tenho aqui o meu projeto semana 3, cafezinho aí, né? A xícarazinha de café, semana 3. Eu vou abrir aqui no maisinho, você pode clicar 2 vezes em cima dele, tá? Ele vai te dar aqui as pastas que estão dentro. Vou entrar aqui em Source Packages. Você pode clicar 2 vezes ou clicar no maisinho aqui. Não faz diferença. Você tem aqui lá o pacote, né? Default Package, o pacote padrão, tá? Abre aqui no maisinho ou clica 2 vezes em cima. Então, temos aqui o nosso programa, média aluno. Então, ele já criou aqui para mim toda a estrutura básica. Então, aqui eu só vou precisar mesmo inserir o código para fazer alguma coisa, né? Vou remover aqui alguns comentários. Vou remover esse comentário inicial aqui. Vou deixar só esse comentário aqui de documentação, tá? Esse comentário aqui é importante. Vou dar mais um aqui. Aqui eu ainda vou colocar função. Função do programa, né? O que ele vai fazer. Verificar média do aluno, tá? Coloquei um C aqui, do aluno. Perceba que eu estou aqui, ó, com o nome função aqui em comentários, sem o C cedilha, tá? Eu estou usando o C normal e sem acento no A, tá? Isso aqui é importante. Sem acentos e sem C cedilhas em todo o teu código, tá? Isso aqui eu vou falar sobre isso no Boas Práticas de Programação. Vamos lá criar então nossa constante? A gente viu lá que constante a gente começa usando a palavra final, ok? Vamos dar um tipo para ela. O que a gente quer guardar? Vamos guardar o pi, né? O valor pi, 13,14, né? Então vai ser o quê? Tipo double, né? É um tipo de ponto flutuante, então vai ser tipo double. Vamos dar o nome de pi, ok? E vamos atribuir aqui um valor para ele. É 3,14. Vamos considerar aqui só o ponto 14, tá? Infinitas casas decimais, ponto e vírgula, ok? Vamos declarar aqui também uma variável. Uma variável tipo double também, né? Double. O que a gente poderia guardar aqui? Sei lá, uma nota. Vamos colocar então 6, sei lá, 6,9. Tá, serve. Então perceba aqui que a diferença entre uma constante e uma variável é apenas esse valor inicial, essa palavra inicial, tá? Que define isso aqui como uma constante. Vamos entrar então mais na prática, a diferença aí de variável e constante. Sabe então lá, quando você está na fila do banco, você tem lá um painel, né? Que mostra a senha. E aquela senha, ela muda de tempo em tempo, né? Ela vai sempre incrementando. Ela está em 1, depois vai para 2, depois 3, 4, 5, e assim sucessivamente. A gente tem um sistema lá, né, que controla isso, e esse sistema, ele guarda
a senha em uma variável, tá? Como essa variável você consegue atribuir um novo valor a ela, eu vou exemplificar aqui então. Senha, né? Senha. Vamos colocar aqui 10. Tá? Então a senha está lá em 10, né? Digamos que a senha foi atualizada, então ela precisa agora ir para 11. A senha 10 já foi chamada anteriormente. Agora a gente seta lá o valor 11. E agora isso aqui pode ser exibido lá no telão. Vamos exibir ele? System.out.println, né? Senha. Ok. Ponto e vírgula aqui no final. Eu vou comentar esse... Não, nem precisa não. Tá, então tenho aqui a variável senha, que ela guarda uma senha. A senha 10 ela foi anteriormente chamada, agora a gente atualizou para 11, e agora a gente vai chamar, vai exibir a senha 11 para as pessoas lá que estão na fila, né? Vamos executar isso aqui. Botãozinho verde. Aqui. Então ele printou aqui para a gente a nossa nova senha, certo? Perceba que lá a gente colocou 11, mas aqui ele colocou ponto zero, né? Porque é um double, então ele acaba colocando lá o ponto zero, tá? Aqui é como se a gente não estivesse explicitando, mas é isso aqui, tá? Ponto zero. Ok? Tá, e a nossa constante? Bom, a nossa constante ela não serve para ser senha, porque se a gente tentar atribuir um novo valor a ele, sei lá, um 3, não dá, ok? O próprio a própria IDE, ela já avisa aqui, ó. Ele está dizendo aqui que é uma variável constante, ok? E a gente está tentando atribuir um novo valor. Ele já tem aqui um valor inicial. Então, o que seria a nossa constante? O próprio π, tá? O próprio π é uma constante. É um valor único, um valor que não muda. Então, se você precisa de alguma coisa uma informação bem específica, que você vai usar em vários lugares ou só em um mesmo, mas que esse valor nunca vai se alterar, constante, ok? Por exemplo, você tem lá a média da escola, né? Vamos criar aqui uma variável para guardar a média obrigatória da escola, que você precisa tirar para passar. Double. Média obrigatória. História, né? Isso. Vamos dar para essa constante, sei lá, 6.0. Ponto e vírgula, né? Bom, então tá tudo certo aqui? Não. Lembra lá que a nossa constante precisa ser tudo maiúsculo? E a gente acabou escrevendo aqui minúsculo, né? Como é que a gente faz? A gente tem um recursozinho aqui, muito interessante. Você seleciona aqui toda a palavra, tá? Clica aqui com o botão direito. Tá, tem uma opçãozinha aqui, galera, que você consegue colocar tudo em maiúsculo, tá? Mas na falta dela, você pode usar aqui o rename, tá? O rename, ele te dá a opção aqui de escrever um novo nome para a tua variável, tá? Então agora a gente consegue escrever aqui média, tá? Eu vou usar underline para separar as duas palavras, tá? Inclusive eu vou falar sobre isso, boas práticas de programação. Média obrigatória, ok? Obrigatória. Reflect. Você clica lá em reflect, e aí ele refaz aqui o nome da tua variável. Tá, mas não seria muito mais simples eu ter simplesmente apagado aqui e reescrito, ao invés de ir aqui na opção, refactor, rename? Então, imagina que essa tua variável ou constante esteja sendo usada aí por todo o código, tá? Eu vou usar aqui, tá, senha. Senha está sendo usado, eu estou criando ela aqui, depois eu estou usando ela aqui para receber o novo valor, depois eu estou printando ela aqui mais abaixo, certo? Imagina então que eu preciso trocar o nome dessa variável. Se eu apenas mudar aqui, ó, sei lá, senha 2, perceba que ele já me dá um erro lá onde eu estou usando, porque na verdade eu renomeei, então aqui é uma nova variável, é uma outra variável. Isso aqui é totalmente diferente disso aqui, ok? Então eu vou precisar trocar manualmente
Você pode até usar um Ctrl C aqui, Ctrl V, mas ainda assim fica muito cansativo. E você ter que fazer isso num sistema imenso, de, sei lá, 10 mil linhas, isso aqui não vai para frente não, tá, galera? Então, clica duas vezes, opção aqui, botão direito, opção Refactor, Rename, tá? Você vai dar aqui um novo nome para essa variável. Ah, aqui agora apareceu. Tá, então vou tirar o 2 ali. Eu vou refazer então esse nome. Agora ele mudou para mim lá em todos os locais onde eu estou utilizando aqui a variável, tá? Então fica muito mais simples. Deixa eu organizar esse código melhor. Eu vou remover esse pi aqui. Vamos ficar aqui só com a nossa variável média obrigatória. Então agora eu tenho aqui a minha média obrigatória, que é 6. Então sempre que eu quiser verificar se um aluno tirou a média correta para poder passar, eu vou apenas comparar com essa média obrigatória, tá? E essa média obrigatória, eu nunca vou mudar ela, vai ser sempre 6, ok? Então é a nossa constante aqui, tá bom? Operadores, não se assustem com esse tanto de coisa, tá? A gente vai ver alguns bem específicos nessa aula, mas a gente tem bastante. Operadores, tá? Atribuição. Não tem muito o que dizer sobre ela. Esse operador aqui de igual, ele é utilizado aí para atribuir um valor a uma variável, a uma constante. A gente também usa aí para inicializar objetos. A gente não vai ver isso. Talvez a gente veja isso bem por cima. A gente vai acabar criando o objeto aí, querendo ou não, mas conceitos a gente não vai ver, tá? Então fica aí com variáveis, constantes. Vamos lá para o NetBeans. A gente está usando então aqui o operador de atribuição para atribuir o valor 6 à constante média obrigatória, certo? Da mesma forma que a gente está atribuindo o valor 10 à nossa variável senha, ok? Outro valor aqui, a nossa senha, tá? Então é isso. Vamos pro próximo. Operadores matemáticos. A gente tem aí alguns operadores para fazer continhas, tá? Então, lembra lá das continhas de ensino médio, ensino fundamental, adição, subtração, multiplicação, divisão. Esse módulo aqui é resto, tá? Você tem lá o resto da divisão. Isso aqui é muito bom. E vocês vão perceber que eu estou repetindo aqui o mais, tá? Duas vezes, né? Porque na verdade ele tem duas funcionalidades, tá? Tanto adição quanto concatenação de strings, tá? Concatenação de strings. A gente vai ver isso aqui melhor mais tarde. Então vamos lá para o NetBeans. Então a gente tem aqui final, né? Nossa média obrigatória. A gente tem aqui nossa senha. Vamos criar então uma variável para guardar nossa nota, tá? Double nota. Nota. Na verdade, a gente vai ter duas notas, né? Então vamos colocar aqui primeira nota. Ok. Vamos colocar 10.0, ponto e vírgula, tá? A gente vai ter duas notas para a gente poder fazer a média, né? Só uma não dá. Segunda nota. Ok? Sei lá, vamos colocar um 2. A pessoa não foi tão bem. 2.5, né? Senha. A gente não está mais usando essa variável aqui, né? Eu vou juntar essas duas variáveis aqui. Então a gente tem aqui nossa constante, média obrigatória. Então a gente já tem aqui duas notas, ok? Para fazer uma média, a gente precisa somar essas duas notas, ok? E depois dividir por 2, né? São duas notas. Então vamos criar aqui outra variável para guardar a soma, ok? Soma das notas, tá? Essa soma das notas vai ser então a soma dessas duas notas, né?
E como é que a gente faz para usar os operadores, né, de subtração, adição, multiplicação? Da mesma forma que você fazia lá no ensino médio, ok? Você usa, você pode usar aqui valores, por exemplo, 10 mais 5, é uma coisa bem intuitiva, tá? Você informa os valores e os operadores entre eles, ok? Então aqui a gente já está somando 10 mais 5, a soma das notas, vamos imprimir ela aqui. Você Ctrl V, né? Ok, vamos executar isso aqui. Beleza, então ele imprimiu lá pra gente, 15. Como o double, eu estou fazendo aqui a soma de dois inteiros, né? E atribuindo ao double. São dois inteiros, mas a variável é double, ela está recebendo inteiros, mas está passando aqui para a gente o double, tá? Ponto zero. Ok. Então, agora que a gente fez a soma das duas notas, a gente precisa dividir por 2 para ter a média, certo? Então, vamos pegar a média, vamos criar uma variável, média, ok? Média final. E vamos colocar aqui na média final a soma dividida por 2, né? Então, vamos pegar lá ela, soma dividido por 2, ponto e vírgula. Então, perceba que eu consigo usar os operadores de operadores matemáticos, né, fazer contas, tanto com valores diretamente, quanto com valores e variáveis constantes, tá? Eu poderia, inclusive, ali onde eu estou somando, né, 10 mais 5, eu vou pegar aquelas duas notas que a gente fez anteriormente, né? Por que que a gente fez se a gente não vai usar? Então, vamos pegar elas aqui, primeira e segunda nota, está somando aqui as duas, colocando em soma. A soma a gente está dividindo por 2, ok? E esse valor está sendo recebido ou está sendo atribuído aqui na variável média final, ok? Agora aqui no nosso print, ao invés de printar a soma, nós vamos printar média final, ok? Vamos então executar. Aqui está. Quais que eram as nossas notas lá? 10 e 2,5, né? Tirando a média aí, somando e subtraindo, dividindo por 2, a gente tem aqui esse resultado, ok? Bom, percebe então que eu tenho aqui uma linha, onde eu estou fazendo a soma das duas notas, outra linha, onde eu estou pegando a soma e dividindo por 2 para pegar a média, né? E depois printando aqui, ok? O que eu poderia fazer aqui para melhorar o meu código, né? Dicas. Já que eu estou pegando aqui a soma e passando ele dividido por 2 ali na média final, eu poderia pegar já essa conta, tá? Vamos recortar ela daqui, que é a primeira e a segunda nota, ok? Tirar essa variável daqui, que é a soma, e no lugar da variável soma, que a gente estava usando anteriormente para pegar a soma, a gente poderia passar aqui já a soma direto, tá? Então a gente já tem aqui primeira e segunda nota somando aqui e já sendo dividido por 2, ok? Vamos executar isso aqui. O resultado lá era 6,25, né? E deu ruim. Bom, agora a gente está tendo um probleminha aqui. Mas por quê? A gente fez aqui algo bem intuitivo, né? Ao invés de fazer a soma e jogar numa variável, a gente está pegando essa soma e jogando lá onde a variável soma estava sendo usada, né? Então aqui a gente está fazendo soma diretamente. Lembra lá da precedência dos operadores? Soma, subtração, multiplicação, divisão. Primeiro, divisão, depois multiplicação, ou melhor, multiplicação e divisão primeiro, né? E depois soma e subtração, correto? Aqui não é diferente, tá? O que ele está fazendo? Ele encontra aqui a primeira nota, né? Ok. Encontra aqui o sinal de mais.
Aí ele encontra aqui a segunda nota. Só que ao invés de somar aqui primeiro, como aqui a gente tem uma divisão, ele está primeiro fazendo essa divisão e depois somando aqui com a primeira nota esse resultado, ok? E não é isso que a gente quer. Como é que a gente faz então para resolver isso aqui? A gente pode usar os parênteses, ok? Lembra lá, ensino médio, mais uma vez, que tu usava parênteses, colchetes, chaves para fazer a precedência lá das operações? Você tinha mais ou menos isso aqui, ó. Sei lá, chaves, né? Aqui você tinha alguma coisa, vezes, vamos usar esse sinalzinho aqui, vezes, aí dentro de colchete você tinha outra expressão, sei lá, 4 mais 5, ou mais 5, tá? E, e é isso. Você tem aqui precedências, então você primeiro resolve o que está dentro de colchetes, né? E depois parênteses. A gente pode indicar para o algoritmo o que precisa ser feito primeiro e depois o que precisa ser feito depois, ok? Então, o que é que a gente quer que seja feito primeiro? Vamos colocar aqui entre parênteses, tá? Parênteses, ok? Então, primeiro ele vai fazer o que está aqui dentro de parênteses, daí ele vai pegar todo esse resultado que está dentro do parêntese e vai dividir por 2 no fim, entendeu? A gente pode usar colchetes e chaves para fazer essas precedências? Não. Chaves você só usa para abrir e fechar corpo, tá? De método, de classe. Colchetes você usa para uma definição não seria muito apropriada agora, tá? Mas colchete você tem aí um uso bem específico, ok? Então, para precedências, apenas parênteses. Vamos executar então isso aqui. Agora está correto. Agora a gente tem aí a nossa média correta, 6,25, ok? É isso, alguma dúvida? Aqui? Tem a dúvida do Yuri. Ele está perguntando se a primeira nota ali não teria que ser escrita em maiúscula, a primeira letra da variável, primeira nota, de acordo com as boas práticas que você estava falando. Essa aqui? Isso. Na verdade, não, tá? Porque o que acontece? A gente inicia variáveis com letras minúsculas. Eu vou tratar disso aqui também no final da aula. Letras minúsculas, sempre, toda variável, tá? E o que acontece? A gente tem aqui um nome composto, ok? Ou seja, são duas palavras compondo um único nome, certo? Primeira e nota. As palavras compostas, a gente separa elas com a primeira letra maiúscula, ok? Da próxima palavra. Então, eu tenho aqui a primeira palavra, né? Primeira, tudo minúsculo. A gente já tem aqui uma segunda palavra, a gente já começa ela com letra minúscula ou maiúscula e continua com minúsculo, ok? Então, isso serve para todas as variáveis, ok? A constante lá é tudo maiúsculo, tá? E a gente separa palavras compostas, como aqui, eu tenho duas palavras aqui, ó. Média, média, né? E também obrigatório. A gente separa isso aqui com underline, ok? Quando se trata de constante, tá bom? Todo maiúsculo, separando palavras por underline, tá? Isso aqui eu também vou abordar no final da aula. Olha só, então a gente já tem aqui um programinha que tem duas notas. Ele faz aqui a média dessas notas e printa para a gente o resultado. Isso é bem legal, ok? Por enquanto a gente ainda não está usando essa constante aqui, né? Mas a gente vai já usar, tá? Fica tranquilo. Vamos então continuar. A gente viu então soma, subtração, né? Divisão. A multiplicação é a mesma coisa, tá? Se eu quisesse multiplicar as duas notas, eu quero fazer uma coisa assim, bem diferente, né? Eu não sei o que dá isso, mas sei lá, eu quero multiplicar isso aqui. Você pode fazer, tá? Não vai dar a média certa, mas você pode fazer. Então, operadores matemáticos, você usa aí entre ou números, tá? Ou variáveis numéricos, né? Se você quer fazer alguma conta, ok?
Módulo é o resto da divisão, ok? Na verdade, a gente nem vai usar isso agora, então eu acho que explicar isso seria perda de tempo agora e seria só mais uma coisa e daria nó aí na cabeça de todo mundo, tá? Mas você poderia usar isso aqui, ó, tá? Ele vai te retornar o resto disso aqui, tá? O resto de primeira nota dividido por segunda nota. Eu não vou... A gente não vai usar isso, então, agora. A gente vai usar mais pra frente, eu vou explicar melhor ele. Então, pode ignorar. E operador agora de concatenação. Essa coisinha aqui é muito importante. Tá, então a gente tem aqui o mais, fazendo aqui a função de soma, ok? É soma, é. Tá, agora a gente também pode usar o mais para fazer uma concatenação. E o que seria concatenação? Seria a soma de textos, ok? E por que soma? Porque de textos. Eu coloquei entre aspas, na verdade, porque não é bem uma soma, tá? O que você faz é juntar o final de um texto com o início de outro texto, tá? Seria isso aqui, ó. String nome, ok? A gente vai ter uma variável aqui do tipo nome. Eu vou colocar aqui Wagner, tá? É meu nome. String sobrenome, tá? Sobrenome. Aqui eu vou colocar meu sobrenome. Xavier. Eu vou comentar essas variáveis que a gente tinha feito aqui. Ok? Vamos ignorar isso por enquanto. Então, eu tenho aqui meu nome, sobrenome também. São dois textos, ok? E, bom, eu posso printar aqui o nome, ou então sobrenome, correto? Vamos executar isso aqui. Ele imprimiu aqui pra gente o meu sobrenome, né? Eu coloquei lá no print. Tá, ok. Mas eu quero imprimir o meu nome e meu sobrenome, tá? Cada um tá numa variável diferente. Eu poderia aqui usar outro print ln, correto? Sei lá, só com o nome aqui, né? Na verdade, isso aqui vem primeiro, né? Tá, eu poderia fazer isso. Só que existe uma outra maneira, tá? Sem utilizar todo esse comando, ok? Porque quando você utiliza esse comando, primeiro que ele usa esse objeto que é o sistema, tá? Então ele chama o sistema. Depois ele acessa lá a propriedade de saída. Então já é mais um trabalho aí. Ele dentro de saída, ele usa o print ln, tá? Que é uma função. Ele constrói tudo isso aqui, pega o que você está passando aqui para depois imprimir. Acabou essa instrução, ele faz o mesmo processo aqui. Então você tem bastante trabalho aqui. Quer dizer, é só um print, né? Você não tem tanto trabalho não, mas consome algum recurso, tá? Então como é que a gente pode melhorar isso aqui? Concatenação, tá? Seria a soma de textos, né? Entre aspas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai juntar aqui o nome com sobrenome. Ele vai criar um único texto com esses dois textos, ok? Seria isso aqui, ó. Eu poderia fazer isso aqui também. String nome completo. Então, eu poderia colocar aqui Wagner, ok? E depois usar um mais com outro texto, Xavier, ok? Então, eu estou juntando aqui dois textos, colocando em nome completo. Vamos printar ele? Beleza? Vamos ver o resultado disso aqui. Aqui, perfeito. Ele juntou, então, o nosso texto, tá? Nome e sobrenome, aqui no nome completo, ok? Eu estou fazendo aqui com textos diretamente, ok? Eu posso fazer também com variáveis
do tipo string, né? Então eu tenho lá nome e tenho também sobrenome, né? Opa, nome, eu tô todo bugado aqui. Tá? Ele vai fazer a mesma coisa. Vamos imprintar aqui então. Nome completo, ele está pegando aqui a soma de nome com sobrenome, ok? E como você pode ver aqui, ele realmente juntou o texto. Tá, e o que acontece? Perceba então que ele junta aqui, ó. Ele pega aqui o final dessa palavra, que é Wagner, né? Termina aqui com R, e junta com o início da outra palavra. Eu estou juntando essas duas palavras. O início aqui da segunda palavra é X. Então perceba lá, ó, RX coladinho, né? Perceba que ele não dá espaço, né? Então, se a gente quiser um espaço aqui entre esses dois textos, essas duas palavras, a gente vai ter que colocar aqui ou um espaço aqui no final da primeira palavra. Vamos printar isso aqui. Então, ele já vai juntar esse espaço com o início aqui da segunda palavra, ok? Ele vai printar Wagner, espaço, Xavier, olha lá. Ele deu lá o espaço para a gente, ok? Eu poderia também colocar esse espaço no início da segunda palavra, né? Então, esse início aqui vai ficar depois da primeira palavra. Vamos executar isso aqui. Tá aqui, Wagner Xavier, mesmo resultado, ok? Eu poderia ainda fazer o seguinte, eu tenho duas strings, correto? Eu não quero colocar espaço dentro de nenhuma delas, porque eu quero que sejam palavras mesmo, sem espaço, palavras únicas, nome, sobrenome. E para juntar isso aqui, para me fazer o espaço aqui entre eles, eu poderia usar aqui, ó, outro mais, tá? Juntando também um espaço. Então, eu poderia colocar aqui um espaço entre aspas. Então, tem o nome mais espaço mais sobrenome. E aí ele junta tudo isso aqui num texto só. Ok? Vamos printar? Ah lá, ó. Que coisa bonita. Ele deu lá um espacinho pra gente, tá? Então, isso é concatenação, é juntar textos, ok? Em um único texto. Bom, então a gente viu lá os operadores matemáticos, né? Inclusive o de atribuição anteriormente. Vamos para os operadores de comparação, ok? Vamos fazer isso no NetBeans. Bom, aquele trecho lá vai continuar comentado até a hora que a gente for usar. Tá, os comparadores, eles retornam aí expressões booleanas, tá? Vocês lembram lá o que é uma expressão booleana? Boolean, né? Vou dar o nome de B mesmo, tá? Por falta de criatividade. True, ponto e vírgula. Ou eu poderia passar aqui também false, ok? E o que são esse true e false? True significa verdadeiro, tá? Inclusive eu vou comentar aqui. Verdadeiro ou verdade, tá? False significa falso. Peguei o caps lock aqui. Eita. Falso, ok? E isso aqui é basicamente como se fosse, sei lá, verdade e mentira, ok? Verdade e falso. O que é e o que não é, ok? Então, por exemplo, digamos que você tem aí, sei lá, 30 anos, e aí alguém e aí alguém afirma que você tem 20 anos. Bom, essa pessoa, obviamente, está mentindo, certo? Qual que seria, então, o valor para essa afirmação dessa pessoa? Seria falso, né? A pessoa diz que você tem 20 anos, mas na verdade você tem 30, então o valor dessa pessoa, daquilo que ela está afirmando, é falso, ok? Então é basicamente isso. É uma coisa ou outra. É sim ou não, entendeu? O true seria sim e false não. Tá. Como é que a gente pode usar esse valor booleano, então? A gente acabou de ver ali os operadores de comparação. Os operadores de comparação, você vai fazer alguma comparação, certo? Lembra lá que a gente tinha
as nossas notas. Eu já vou, inclusive, descomentar aqui, porque a gente já vai começar a usar. Então tá fresquinho aí na mente, né? A gente tem aqui nossas duas notas. Essas duas notas estão sendo somadas e depois dividida por 2. Esse resultado nos dá a média final. Então a gente está atribuindo aí para uma variável chamada média final. E o que a gente precisa aqui? A gente precisa saber se a média final que esse aluno tirou, ela é maior que 6, ok? Porque se ela for maior que 6, então o aluno está aprovado. Se ela for menor, se a média final for menor, sei lá, 5,9, a pessoa está reprovada, ok? Como é que a gente faz essa comparação? Qualquer comparação que você precisar fazer, você faz com esses operadores, tá? Menor que, maior que, menor igual, maior igual. E da mesma forma que a gente usou ali os operadores matemáticos, os operadores de comparação a gente usa entre alguma coisa, tá? Que a gente quer comparar, entre valores que a gente quer comparar. O que a gente quer comparar aqui? Média final com a média obrigatória. Então, a média, vamos pegar logo o Ctrl C aqui. Média final, nós temos aqui a média obrigatória, vou colocar logo aqui à frente, ok? Média final, média obrigatória. O que a gente precisa saber é se essa média final ela é maior ou igual, certo? A gente tem lá o operador de maior ou igual. Então, aqui, usando o operador de maior ou igual, a gente já está fazendo essa comparação. Eu posso finalizar aqui com ponto e vírgula. E o que isso está me retornando? O que está me gerando? Uma expressão booleana, ok? Isso aqui vai retornar ou true ou false. E a melhor maneira da gente ler isso aqui é fazer uma afirmação. E o que eu estou afirmando aqui? Que a média final ela é maior do que a média obrigatória. Mas ela realmente é? Se ela for, o resultado disso aqui vai ser true. Se não for, se a média final não for maior ou igual, ela vai retornar false. Então a gente pode colocar isso aqui, o resultado disso aqui, onde? Numa variável booleana. Perceba que até já assumiu os errinhos, né? Então a gente tem lá nossa variável booleana, ok? Eu vou apagar aqui esse valor inicial, vou deixar ela só declarada. Então aqui logo abaixo a gente está setando o valor dela. O nome dessa variável ainda está muito ruim, tá? B. B eu não sei o que significa, eu não sei. Isso aqui não é nada para mim. E provavelmente nem para vocês. Então, vamos colocar aqui alguma coisa... Bom, vamos usar também o recurso lá já, né? Botão direito em cima, tá? Seleciona. Refactor. Rename. Ok? Vamos colocar aqui nome. Aprovado. Aprovado. Ok? Clica em Refactor. Aprovado. O que essa variável vai guardar para a gente? Se o aluno está aprovado ou não, ok? Se ele tiver aprovado, então o valor que a gente vai ter aqui dentro é true, ou seja, sim, verdadeiro, né? E se ele não tiver aprovado, o que a gente vai guardar aqui dentro é o valor false, ok? E a gente está garantindo isso aqui, ó, fazendo essa comparação. Então aqui a gente faz uma afirmação. Expressões aqui, então, de comparação, expressões booleanas, são afirmações, tá? Verdadeiro ou falso. A média final ela é maior do que a média obrigatória? Se sim, então vai ser true. Tá? Essa variável vai guardar true. Se não, vai guardar false. Okay? Então, vamos imprimir essa variável. System.out.print ln. Aprovado. Ok? Ponto e vírgula. Print ln. Então, vamos fazer um review aqui, né? Temos, então, nossa média aqui obrigatória, ok? Nossa constante média obrigatória. Duas notas. Estamos somando e dividindo por 2 essas duas notas, ou seja, estamos pegando aqui a média final. Temos aqui uma variável do tipo booleana, que está recebendo a afirmação aqui
que a minha média final ela é maior do que a média obrigatória. Se ela não for, vai ser false. Eu vou ter false aqui dentro do aprovado. E se realmente for, se a minha média final for maior aqui que minha média obrigatória, então vai ser true, ok? É isso. Então aqui eu estou usando o valor aqui 6.0 ali, ó, na média obrigatória, ok? Vamos executar isso. True. Aqui está true, ok? Lembra lá da nossa média? Nossa média era 6.25, né? Essa média aqui. Então, ela é maior do que 6. Se fosse 6, ele ainda retornaria true, porque a gente está dizendo o que aqui? A gente está dizendo que a minha média final ela é maior ou igual, ok? Então, a gente tem aqui o maior e o sinal de igual, tá? Maior ou igual que a média obrigatória. Então, mesmo que for igual, ele ainda retorna verdadeiro. Vamos printar também a nossa média final. Eu estou printando aqui só o valor booleano, se ele está sendo aprovado ou não. Então, vamos fazer Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Tá? Ali, ó, nossa média final. Ok? Dá -1 aqui. Vamos executar isso aqui, então. Lá. Nossa média, então, é 6.25 e true, maior que 6. Vamos trocar lá o 10 para 5. Vamos ver se ele consegue agora ser aprovado. Minha média final aqui ficou 3.75, né? 5, primeira nota 5, segunda 5.2. E false. Então aqui eu estou afirmando que a minha média final ela é maior que a minha média obrigatória, só que isso aqui não é verdade, tá? Porque minha média final ela é 3.75. Se isso aqui não é verdade, então o resultado disso aqui é false. Eu estou jogando esse false dentro aqui de aprovado, ok? Com o operadorzinho aqui de atribuição. E estou printando ele aqui no print. LN, então. É isso aí. Então você já viu aqui para que serve o boolean, ok? Operadores de comparação. Então a gente fez aqui a comparação se minha média final é maior ou igual que a média obrigatória, ok? Mas eu queria comparar apenas se minha média final for maior que 6. Então, se ela for realmente, se ela for maior que 6, eu não quero que seja igual, eu quero que seja maior, ou seja, 6.1 em diante, entendeu? Então, eu posso usar aqui só o maior, tá? O que daria aqui 6? Eu acho que 6, né? 6 aqui e 6 aqui. Então, eu tenho 6 nas duas notas. Eu tenho 6 nas duas notas. A média disso aqui vai ser 6. Só que eu estou perguntando aqui, ó, eu estou afirmando, na verdade, que a minha média final ela é maior do que 6. Ou seja, 6.1 para cima. Só que isso aqui não vai dar a verdade, né? Isso aqui não é verdadeiro. Vamos executar. (6.0) false, tá? Ele não foi aprovado. Se dá, vamos colocar qualquer coisinha aqui. Ponto 1, isso aqui vai dar um número bem... Tá, vamos deixar assim. Isso aqui vai dar qualquer coisinha maior do que 6. Lá, 6.05. True. É verdade. O que eu estou afirmando aqui, ó, nessa comparação, a minha média final ela é maior do que média obrigatória, uma afirmação, né? É verdade. Aqui nesse caso, em que minha média é 6.5. Ok? Nesse caso, essa comparação aqui ela é verdadeira, ou melhor, essa afirmação ela é verdadeira, eu não estou mentindo aqui, então eu estou jogando true dentro de aprovado. É isso. Os outros operadores de comparação, é a mesma coisa, tá? Digamos que eu queira verificar se a minha média final ela é menor do que a minha média obrigatória. Eu tenho esse comparador aqui,
Eu não sei por que eu iria querer fazer isso, mas você pode fazer isso, tá? No caso aqui, ele daria um resultado ao contrário, né? No caso aqui, eu estou dizendo que a minha média final, ela é menor do que minha média obrigatória, que é o 6.0. Se isso aqui for verdade, aí ele vai retornar true, né? Só que nesse caso aqui, ó, a minha média ela é maior, né, do que 6.0. Aqui é 6.05. Então, nesse caso aqui, ó, isso aqui é mentira. A minha média final ela não é maior do que minha média obrigatória. Nesse caso aqui, ó. Se eu fizesse isso aqui, ok? Eu tenho também os comparadores lá de maior ou igual. Então, ele testa se a comparação é exatamente igual ou maior, tá? No caso aqui, o lado esquerdo, tá? Ele testa se o lado esquerdo é maior que o lado direito, ok? Então, é sempre do esquerdo para o direito, tá? Sei lá, eu quero comparar um valor. Se um valor ele é menor que alguma coisa, sei lá, que 5. Aqui o 10 ele é menor que 5? Não, né? Ele é maior. Então, essa afirmação aqui, ó, ela é falsa, ok? Ela geraria para nós um false. Essa afirmação aqui, ela é verdadeira? Não. O 10, não, na verdade é, né? O 10 ele é maior do que 9. Então, isso aqui seria true, ok? Esse 10 maior ou igual que 9, tá? Então, aqui recapitulando, a gente tem a nossa média obrigatória, 2 notas. A gente está pegando aqui, então, a soma e a divisão das notas por 2, ou seja, a nossa média final. Essa variável aqui, eu vou colocar ela já lá no início, junto com as outras. Então, aqui eu tenho minhas variáveis e constante ali também, né? Eu estou criando aqui uma variável. Eu poderia criar essa variável junto com as outras variáveis lá e só atribuir para ela o resultado aqui, ó. Tá? Deixa eu fazer isso, então. Eu vou tirar ela daqui. Ali, ó, tem variáveis do tipo double ali, ó. Vamos usar ela aqui. Então, estou pegando aqui o resultado. Eu estou afirmando aqui que a minha média final ela é maior do que minha média obrigatória. E isso vai me retornar uma expressão booleana, true ou false, certo? E eu estou printando ele aqui. Se não teve nenhuma dúvida, vamos prosseguir então. Operadores ternário. Essa aqui é boa. Tá, operadores ternário. Tá? É a exclamação aí, ponto de interrogação, na verdade, e 2 pontos. Tá? É uma condicional. A gente vai ver o que, que isso é. O que, que isso quer dizer. Eu vou tirar esses prints aqui. Ok. Então, operador ternário. O que, que é o operador ternário? Um operador que vai te dar a possibilidade de decidir entre duas coisas, dois valores, tá? Entre uma coisa ou outra. E o que isso quer dizer? Por exemplo, a gente tem aqui a nossa média, tá? Nossa média obrigatória. Para o aluno ser aprovado, ele precisa tirar 6.0, ok? Nós estamos pegando aqui a média final, né? Que é a soma aqui das duas notas, ok? E a gente está pegando aqui, ó, o resultado dessa afirmação, se ela é verdadeira ou falso, né? É uma variável booleana. Ok. Então, eu já tenho a minha média final. Eu já posso verificar se o aluno está aprovado ou não. Então, aqui a gente tem duas situações. Ou ele está aprovado, ou ele está reprovado. Certo? Poderia pintar aqui para o usuário que ele está aprovado. Aprovado.
tá? Eu poderia printar isso aqui para o usuário, mas somente se essa afirmação aqui, ó, realmente for verdadeira, certo? Se a média dele realmente for maior que a média original, quer dizer, ou melhor, média obrigatória, correto? E eu poderia também printar, vou pegar logo aqui. Eu poderia printar também se ele está reprovado, né? Eu printaria que ele está reprovado se isso aqui for mentira, né? Se a média obrigatória dele não for maior do que a média obrigatória. Vou colocar aqui um maior ou igual, tá? Né? Então, eu preciso ou fazer uma coisa ou outra, ok? E como é que eu vou decidir o que que e como é que eu vou fazer o programa decidir o que printar aqui? Para printar um ou outro, eu preciso fazer com que o algoritmo ele verifique isso aqui, ó. Se isso aqui é mentira ou verdadeiro. Se for verdade, se a média final for maior que a média obrigatória, então eu printo isso aqui, aprovado, né? Mas se isso aqui for mentira, se a média final não for maior do que a média obrigatória, então eu poderia printar reprovado, uma coisa ou outra. Eu nunca printaria as duas coisas ao mesmo tempo para o usuário, porque o usuário não saberia o que, que isso é para ele. Aprovado e reprovado, como assim? O que, que eu estou aprovado? O que, que eu estou reprovado? Né? Ou é uma coisa ou outra. Então, para decidir isso, o que, que o programa vai imprimir para o usuário, a gente pode usar o operador ternário, tá? Decidir entre duas coisas, ou dois valores. Então, a gente poderia criar aqui uma string, tá? Mensagem. Escrevi certo? Tá certo. Mensagem, tá? Por enquanto eu vou deixar vazio. Isso aqui é uma boa prática de programação, tá? Só que normalmente a gente não usa. E também nem é obrigatório. Vai fazer muita diferença. Mas é bom. Pelo menos para você entender. Então, o que a gente vai printar para o usuário vai ser a mensagem, ok? Então, a gente vai printar uma mensagem para o usuário. O que a gente vai printar para o usuário? Por enquanto, nada. Correto? Eu ainda não estou atribuindo nada. Vamos printar isso aqui. Vamos executar isso aqui. Aqui, ó, ele deu lá a quebra de linha porque é um println, né? Finalizou o programa. Printou nada. Não tem nada aqui dentro da string mensagem. Só que eu quero que essa mensagem ela seja aprovado se isso aqui for verdade, ó, se a média final é maior, que é obrigatória, e reprovado se isso aqui for mentira. Como é que eu faço isso? Operador ternário, tá? Então você pode usar aqui exclamação e dois pontos, né? Exclamação, dois pontos, da seguinte maneira. Lembra lá que a gente está usando uma variável booleana para pegar o resultado disso aqui, dessa expressão? A gente pode usar esse resultado aqui, ó, antes da interrogação. Aprovado, tá? Então, o que a gente coloca aqui antes da interrogação é uma expressão booleana, ok? Eu poderia, inclusive, comparar isso aqui, ó, direto aqui, ó, tá? Porque eu estou jogando o resultado disso aqui e usando ele aqui, né? Então, eu poderia já usar isso aqui direto onde a variável booleana está sendo usada, tá? Isso aqui vai sempre retornar um resultado true ou false, ok? E o que acontece aqui com o operador ternário? O operador ternário, ele vai verificar esse valor aqui, ó, se ele é true ou false, tá? Se ele for verdadeiro, ou seja, true, ele vai retornar o que está aqui, ó, logo em seguida como é o nome? Eu acabei de falar, da interrogação, tá? Então, se é verdadeiro, eu poderia colocar aqui aprovado, tá? Aprovado. Então, se isso aqui for true, ele vai retornar isso aqui, ó. Ou seja, ele vai atribuir essa string na nossa mensagem, tá? Dentro da nossa variável mensagem. Tá, e se ele não tiver aprovado? Se isso aqui for mentira, se for false, aí ele vai retornar o que está aqui depois do ponto e vírgula, ou melhor, dos dois pontos, tá?
Então, eu tenho aqui reprovado. Ok? Então, eu tenho ali uma afirmação. E aqui eu verifico essa afirmação, ou melhor, o resultado dessa afirmação, para retornar alguma coisa, tá? Se ele está aprovado ou reprovado. Ok? Daí, essa mensagem, ela vai receber um dos dois textos, tá? Nunca vai receber os dois, ou é uma coisa ou outra. E aí, eu estou printando essa mensagem aqui. Vamos ver lá, então, o resultado disso? Vamos, então, executar. Aqui, então, nosso usuário está aprovado, ok? Se você é esse aluno, parabéns. Aí você executa isso aqui, ó. Você tem aí aprovado ou reprovado, de acordo aqui com a média final, né? Que tem que ser maior aqui, né? Que média obrigatória. Tá? Vamos então correr aqui. Eu poderia printar aqui ainda a média final, né? Só para dar aquela informaçãozinha a mais para o usuário. Ok? É isso aí. Tá, a gente poderia melhorar esse código aqui? Poderia. Como? Tá vendo aqui que eu estou usando uma variável booleana, né? Essa variável booleana ele está recuperando aí, ele está recebendo o retorno, né? O resultado dessa afirmação, correto? E eu estou usando essa variável ali no operador ternário, né? Só que eu poderia fazer isso direto. Ó. Ao invés de colocar isso aqui numa variável e depois usar a variável, eu poderia já pegar essa comparação, essa afirmação, e usar logo direto ali, onde eu estou usando a variável. Tá? Então agora eu tenho aqui uma coisa até um pouco mais claro, eu sei até o que, que eu estou. Na verdade, anteriormente com a variável, eu acho que ficava até mais claro, né? Aprovado. Só que aqui você entende melhor o que está acontecendo, né? De onde que vem esse aprovado. Percebo que o código ficou até menor, né? Então, média final é a soma das duas notas, dividido por 2. Daí a mensagem ela vai receber o aprovado ou reprovado, né? Se a média final for maior que a média obrigatória, aprovado. Se não, se isso aqui for mentira, ou seja, falso, reprovado. Tá? Entrada de dados. Permite que um programa possa receber dados vindo de dispositivos de entrada. Tá? Seria o teclado, mouse e outras coisas aqui que não vou entrar em detalhes. Então, o que seria essa entrada de dados? Bom, você tem a calculadora aí do seu computador, correto? Eu vou, inclusive, abrir a minha aqui. Calculadora, cadê? Aqui. Calculadora. Então, eu tenho aqui esse programa, ok? E esse programa, ele tem entrada de dados. Tá? E o que é isso? Ele espera que você digite alguma coisa no teclado ou use o mouse para clicar em alguma coisa aqui, para ele pegar essa informação que você está dando a ele, digitando alguma coisa no teclado, clicando em alguma coisa, para fazer alguma coisa. Por exemplo, eu posso digitar aqui no meu teclado 10. Olha lá, ele pegou esse 10 que eu digitei. Eu vou usar aqui a soma, tá? Eu vou pressionar aqui, ó. Perceba então que eu cliquei aqui no maisinho aqui do meu teclado e ele pegou lá, ó, 10 mais. Agora eu vou digitar outro número. 10 mais 20. Ok? Eu digitei o 20, ele pegou esse 20. Eu vou pressionar Enter. Ele pegou esse Enter e já me retornou aqui o resultado da soma. Ok? Então, o que é a entrada de dados? É você passar alguma informação para o programa e o programa pegar esse dado, essa informação que você está passando. Ok? Eu vou fechar aqui. Vamos então lá para o NetBeans. Então, o que esse nosso programa aqui está fazendo até agora?
ele já tem duas notas aqui, correto? Eu tenho essas duas notas aqui. Aí ele está pegando essas duas notas, fazendo a média, ele está verificando se a média é maior do que a média obrigatória, né? Se a minha média final é maior do que a média obrigatória. E ele está imprimindo para mim se eu estou aprovado ou reprovado. Só que esse programa, do jeito que está, ele não vai me ajudar em nada, porque ele está calculando aqui notas que para mim não é nada, para mim não são as minhas notas. Eu quero passar as minhas notas para ele e ele fazer esse cálculo para mim. Então, como é que eu faço para ele pegar aqui as minhas notas? Deixa eu voltar lá para o slide. Vou avançar aqui. Biblioteca WTIC, tá? A gente vai usar isso aqui. wtic.java. Você pode baixar aí no Google Classroom. Ela já foi disponibilizada aí para você. Eu vou, inclusive, entrar aqui na sala de aula e mostrar lá para vocês como é que vocês podem baixar ela, tá? E eu vou mostrar também como é que vai fazer para usar, né? Pode ficar tranquilo. Você pode entrar em atividades, no caso aqui no meu está mostrando aqui atividades, tá? É a segunda opçãozinha. Para você deve aparecer aí meus trabalhos, alguma coisa assim, tá? Você vai entrar. Aí tem aqui, ó, as sessões, tá? Semana 1, semana 2. A biblioteca que é o primeiro arquivo que tem aqui. Na verdade, ela está fora aqui das sessões de semana. Você pode clicar aqui e clicar no documentozinho, tá? Ele vai mostrar aqui alguma coisa para você. Vamos baixar isso aqui. Não tem opção para baixar isso aqui? Deixa eu ver. Falou, clica naqueles 3 pontinhos lá da direita. Abrir uma nova janela. Abrir nova janela. Isso. Vamos ver. Perfeito. Aparece. Aqui, ó. Veio a opçãozinha aqui para baixar, tá? Então você vai clicar aqui, fazer download. Ele já vai mostrar aqui pro canto, aqui no canto aqui que ele baixou. Se for um navegador bom, né? Você vai clicar e segurar, você consegue arrastar aí pro canto direito aqui na barra, tá? Daí você encosta lá, ele mostra a área de trabalho. Você pode jogar na área de trabalho, porque daí fica bem fácil de localizar depois, tá? Então, eu tô com ele aqui. O que eu vou fazer com esse arquivo Java? Você vai dar um Ctrl+C, um Ctrl+C, você já copia, né? Ou então você pode clicar com o botão direito e vir aqui em copiar, tá? Copiar. Agora a gente vai lá no NetBeans. A gente tem aqui, ó, lado esquerdo, né? O nosso projeto, tá? Semana 3. Não confunda aí com os outros projetos que você criou. Eu tenho aqui no pacote padrão o meu programa, né? Aqui no pacote padrão, Default Package, eu vou clicar com o botão direito e vir aqui na opção Paste, tá? Se eu clicar, der um clique com o botão direito, ou melhor, com o botão esquerdo e pressionar Ctrl V, ele cola para você também, tá? Mas você pode clicar aqui com o botão direito em cima dele e clicar aqui em Paste, tá? Ele já aparece lá pra gente, ó. Ok? Agora a gente já consegue pegar do usuário informações, tá? E como é que a gente usa essa biblioteca WTIC aqui? A gente vai fazer o seguinte. Ao invés de atribuir aqui, ó, um valor para essas notas, eu já vou até remover aqui, ó. A gente vai chamar essas variáveis para atribuir alguma coisa dentro delas, tá? Então vamos lá. Primeira nota. Primeira nota. O que eu vou atribuir dentro da primeira nota? Aquilo que o usuário digitou. E como é que a gente faz para pegar o que o usuário digita? Vamos digitar aí WTIC, tá? É exatamente o mesmo nome ali da biblioteca, WTIC. Você vai pressionar o ponto, melhor, vai digitar o ponto, tá? Ele vai te dar aqui algumas opções, ok? Perceba que essas opções, elas começam aí com a palavra get, tá? O get significa pegar, então a gente vai pegar informações do usuário, ok? E ela finaliza aí, ó, com o nome do tipo que a gente precisa. O que a gente precisa pegar aqui? A gente precisa pegar um double, né? Que é uma nota.
a gente tem aqui, ó, o get double, tá? Então, eu posso digitar get double, ok? O double aqui com letra maiúscula, né? Double, parêntese, ok? Ponto e vírgula, tá bom? Então, isso aqui, ele vai pegar pra gente a nota, a primeira nota, tá bom? Quando a gente executar isso aqui, ó, vai aparecer lá para o usuário digitar. Aqui dentro de parênteses, a gente ainda precisa digitar null, tá? Vamos digitar null aqui dentro. Depois a gente vai ver o que é isso, ok? Então, eu estou atribuindo aqui a primeira nota, um valor que o usuário vai digitar. A segunda nota, o usuário também precisa digitar. Então, vamos pegar dele, wtick novamente, ponto .get, a gente quer um double, né? Então, digita aí double, parênteses, você digita aí null dentro de parênteses. Não se preocupa com isso aqui, ó, tá? Com esse null dentro de parênteses, a gente vai explicar melhor isso aqui depois. Só escreve assim, tá? Prontinho. Agora a gente já tem aqui a atribuição da primeira e da segunda nota através aqui do que o usuário vai digitar, tá? Vamos executar então isso aqui. Você pode clicar lá no botãozinho verde. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Bom, perceba que aqui, ó, ele informou aqui run, né? Significa que o nosso programa está rodando, já está funcionando, e ele não apareceu nada aqui, né? Que na verdade ele está esperando que a gente dê a ele algum número, tá? Que a gente está pegando um double ali, ó. A primeira coisa que ele está fazendo é pegar um double aqui, né? Para a primeira nota, para a segunda nota. Então ele está esperando a gente digitar alguma coisa. Você vai clicar aqui, ó. Primeira nota. Eu vou digitar 10. Dá um Enter. Foi para a próxima linha. Novamente, ó. Ele está esperando agora a segunda nota lá. Sei lá, 5. Pressione Enter. Agora ele deu para a gente o resultado. Ele deu aqui a nossa média. E ele também imprimiu se a gente está aprovado ou reprovado. Então vamos voltar lá no código. Então aqui ele viu aqui nossas variáveis. Depois das variáveis, ele fez a atribuição aqui, né? Quando ele chegou aqui, ó, ele encontrou aqui a variável, né? Quando ele chegou aqui, ele esperou que a gente digitasse a primeira nota. Aí, quando a gente digitou, que pressionou o Enter, quando a gente pressiona, quer dizer que a gente já terminou de digitar o que a gente queria digitar, tá? Pressionou Enter, ele já pega o que tu digitou e joga aqui na variável. Depois ele foi para a próxima linha aqui, ó, e encontrou nossa segunda nota. Aí aqui, nessa instrução, ele esperou que tu digitasse aí um valor double, né? A tua nota, segunda nota, ok? E depois ele fez aqueles cálculos lá, né? Para imprimir para a gente a nota, a média final, a mensagem, tá bom? Bom, então perceba que o programa lá, quando ele começou, ele já esperou que a gente digitasse a nota, então foi uma coisa assim meio que quase que não deu para perceber, né? Um usuário comum talvez não percebesse que o programa já estava rodando, já estava esperando alguma coisa. E como é que a gente pode melhorar isso aqui? Aqui, ó, no lugar de null, a gente pode colocar alguma mensagem para mostrar para o usuário, tá? Então, ele vai imprimir aqui para o usuário o que a gente quiser aqui, dentro de aspas duplas, e depois esperar que o usuário digite a informação, ok? Então, poderia colocar aqui dentro, por exemplo, a primeira nota, ou melhor, vamos colocar aqui informe. Informe, primeira nota, tá? A gente pode até colocar um ponto e 2 pontinhos aqui, tá? Aqui também a gente pode fazer a mesma coisa. Aqui quando a gente está pegando a segunda nota. Informe a segunda nota. Então agora ele vai imprimir para o usuário o que ele quer e esperar que o usuário digite isso, ok? Então vamos imprimir aqui, vamos executar. Perfeito. Ele agora
tá pedindo aqui, ó, informe a primeira nota, é o que a gente colocou lá. A gente vai digitar a nossa primeira nota, colocar 5. Não foi muito bem, não. Informe a segunda nota. Então lá, ó, ele está pedindo a segunda nota. Vamos informar então. Você dá um clique aqui, né, para o cursor ficar piscando aqui. Vamos colocar 2. Enter. Tá aí. Ele pegou então a nossa segunda nota, fez a nossa média e imprimiu para a gente se a gente está aprovado ou reprovado. Ok? Então esse aqui foi o nosso resultado. E esse aqui é o nosso programa. Esse código aqui eu vou disponibilizar para vocês, tá? Os anteriores que a gente tinha feito nas outras aulas eu não disponibilizei porque eram coisas bem simples e eu queria que vocês realmente fizessem. Aqui você ainda pode reaproveitar alguma coisa, mas eu realmente espero que vocês façam isso, tá? Por conta própria.